crianças! Eu sou a professora Irene. Estou aqui para mais uma aula de matemática com vocês. Vocês estão animados? Estão bem? Eu espero que todos estejam muito bem em casa e bem participando muito da nossa aula hoje. Como eu já falei para vocês, nós vamos ver a disciplina de matemática e o nosso conteúdo é situação-problema de subtração hoje. Lembra que eu falei para vocês que subtração é aquela continha que a gente faz de menos. Nós devemos observar com muita atenção, fazer uma leitura bem compassada e perceber principalmente as informações importantes do nossa situação problema. A quantidade, as palavras que são usadas nesse problema. Assim nós vamos saber as quantidades que nós vamos utilizar e vamos saber também qual campo nós vamos usar para resolver esse problema. Hoje eu trouxe para vocês mais atividade e eu espero que vocês aí na casinha de vocês me ajudem, combinado? Vamos começar fazendo a leitura com bastante atenção. Veja bem, Murilo tinha 18 blusas e dessas blusas seis dessas blusas ficaram pequenas. E ele doou para um orfanato. Com quantas blusas ele ainda ficou? Então, veja bem, crianças, o Murilo, ele tinha 18 blusas. Se ele tinha, ele não tem mais. Porque 6 dessas blusas ficaram pequenas e ele doou. Então, eu quero saber com quantas ele ainda ficou. Se ele tinha 18, ele doou 6, com quantas ele ficou? Lembre-se que nós vamos colocar dentro do nosso quadro de valor, né, o nosso quadro de ordens. O D significa dezenas e o U significa unidades. Lembrando que nós temos que colocar, crianças, as dezenas embaixo de dezenas e unidade embaixo de unidades. Não podemos colocar fora do lugar. Vamos lá. Ele tinha 18, uma dezena e 8 unidades. E ele deu 6 dessas blusas. Então, 6 nós só temos aqui, ó, unidade. Aqui, nós vamos colocar o 0 para representar que não tem nada, ó, 6 unidades. Lembre-se que ele só doou 6 dessas blusas. Nós vamos usar o sinal da subtração, que é essa barra. Agora, nós vamos resolver. Já colocamos os nossos números nos lugares corretos. E agora, nós vamos realizar. 8 menos 6. Eu tenho 8, vou tirar 6. Com quantos eu vou ficar, crianças? 2, muito bem. E eu tenho 1, e eu não vou tirar nada. 1 menos nada vai ser 1. Se eu não tiro nada, eu permaneço com ele. Então, o Murilo tinha 18. Tirou 6, 18 menos 6 igual a 12. Viu só? Conseguimos realizar a nossa situação problema no quadro de ordens. Agora, nós vamos realizar também no material concreto. Nós vamos utilizar esses palitinhos aqui, representando as blusas do Murilo. Então, ele tinha 18, olha só, 18 blusas. Cada palitinho que tem aqui corresponde a uma blusa do Murilo. E ele tirou 6. E ele ficou com 12. Vamos fazer essa representação aqui? Então, eu vou tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os palitinhos que estão na mesa correspondem às blusas que o Murilo doou. E os que estão nas minhas mãos, correspondem a que ele ficou. Vamos ver com quantas ele ficou ainda? Vou colocar aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu só, crianças? Nós tanto
podemos usar o quadro de valor de lugar ou podemos também usar o material concreto. Você pode escolher como você consegue resolver a sua situação com mais facilidade. Vamos para mais um problema? Vamos começar pela leitura. Maria tinha 11 maçãs. Comeu 10 dessas maçãs. Com quantas ela ainda ficou? Então, veja bem, ela tinha 11. Ela comeu 10. Quando ela fala que comeu, significa que ela tirou 10. Com quantas ela ficou? Vamos colocar no nosso quadro de valor? Dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. 11, uma dezena e uma unidade. 10, uma dezena e nenhuma unidade. Menos, né, o sinalzinho aqui da subtração. Agora vamos realizar. Eu tenho 1 menos 0, ou seja, 1 menos nada. Quanto eu vou ficar, criança? 1. Se eu tenho 1 e não vou tirar nada, vou permanecer com ele. E eu tenho 1 e eu tiro 1, eu vou ficar com nada. Então, eu vou ficar com 0. Então, com quantas maçãs a Maria ficou, crianças? Com uma maçã. Ela tinha 11 menos 10 igual a 1. Muito bem, crianças. Vamos para o nossa próxima situação problema? Gabriel ganhou uma caixa de chocolates com 17 unidades. Comeu 14 desses chocolates de uma única vez. Quantos chocolates restaram na caixa? Então, veja bem, ele comprou com 17 unidades. E aí, ele comeu 14 desses chocolates. Com quantos ainda restaram na caixa? Vamos colocar no nosso quadro de valor? Então, quantos chocolates vieram na caixa? 17, olha só. Dezena, unidade. E aí, ele comeu 14. Então, uma dezena, 4 unidades. O sinal da subtração. Agora, vamos realizar aqui, resolver esse problema. Eu tenho 7 menos 4. 7 tiro 4. Vou ficar com 3. Muito bem. Eu tenho 1 menos 1. Vou ficar com 0. Olha só, crianças. Então, na caixa veio 17 chocolates. E o Gabriel comeu 14 desses chocolates. Na caixa ainda restou 3 chocolates. Viu só, crianças, como é fácil realizar essa situação problema? Basta a gente colocar os números no lugar correto. Vamos para mais uma situação? Júlia comprou um saquinho de balas com 13 balas. Deu 12 dessas balas para sua mãe. Quantas balas ainda restaram? Então, vamos às informações importantes. Ela comprou um saquinho de balas com 13 balas. Vieram 13 balas. E aí, ela deu 12 dessas balas para sua mãe. Então, outra informação. O saquinho tinha 13 e ela deu 12. Quando eu falo deu, então significa que ela tirou, ela retirou dessa quantidade. E eu quero saber quantas restaram. Para isso, vamos colocar aqui, vamos montar a nossa continha, como chamamos, para achar a resposta correta. Então, veja bem, o saquinho tinha 13 balas. Então, eu vou colocar dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. 13, eu tenho uma dezena e 3 unidades. Então, já coloquei quantas balas tinham. Agora, eu vou colocar aqui no meu quadro quantas ela deu. Ela deu
12, então, uma dezena e 2 unidades. Vou usar o sinal da subtração e realizar agora a resolução desse problema. Vamos lá? Então, preste atenção, crianças. Eu tenho 3 e eu vou tirar 2. 3 menos 2 é 1. Aliás, resta 1, né? Se eu tenho 3, eu tiro 2, vou ficar com apenas 1. E aqui eu tenho 1 e eu vou retirar 1. Com quantos eu vou ficar, crianças? Com 0, porque se eu tenho 1 e tiro 1, vou ficar com 0. Então, veja bem, crianças, ela comprou o saquinho com 13, ela deu 12 para a mãe dela e ela então ficou com apenas uma bala. Entenderam, crianças? Viu como é fácil? Olha só, dezena embaixo de dezenas e unidades embaixo de unidades. Então, ela ficou com apenas uma unidade. Veja que não sobrou nenhuma dezena para ela. Então, só uma balinha no saquinho restou para ela. Gostaram, crianças? Conseguiram compreender a aula? Conseguiram realizar os problemas? No início, quando a gente faz a leitura, parece ser bem difícil, mas quando a gente acha as informações importantes, os valores que a gente consegue montar a nossa situação, o problema, fica muito fácil. E aí você pode usar tanto o quadro de valor, que é muito legal e muito fácil também, colocando as unidades embaixo de unidades e dezena embaixo de dezena, para depois fazer a resolução, né? Sempre colocando na ordem certinha, tá, crianças? Não podemos colocar dezenas embaixo de unidades, não. Do jeito que eu mostrei para vocês aqui na nossa atividade, no nosso cartaz. E aí nós vamos subtrair, vamos retirar e vamos achar, né, a resposta do nosso problema. Porque o problema, ele traz várias informações e apenas lá no finalzinho é que ele faz a pergunta, aquilo que realmente eu quero saber. Para isso, tenho que fazer todo esse processo de montar a nossa conta e resolver. Ou também posso usar material concreto, como eu fiz com os palitinhos. Você pode fazer com tampinhas ou com lápis, com o que você tiver em casa. O importante é chegar ao resultado correto. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido muito aí da casinha de vocês. Então, vocês também podem acessar a plataforma Eduque para assistir essa e outras aulas. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, crianças!